E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Para esse grande monte estar ardendo em fogo, bom, poderíamos pensar aqui num grande pedaço de terra, né? Um grande monte ardendo em fogo seria algo que já está na Terra, então não seria algo vindo de fora, como um cometa, um meteoro. Mas pensemos então num grande pedaço de terra, uma ilha, por exemplo. Uma ilha na Terra ardendo em fogo que afunde no mar. Isso pode ser uma das consequências de uma guerra nuclear, por exemplo. Um grande pedaço de terra que seja tão atacado em uma guerra nuclear que fique em chamas e que com o impacto isso acabe de alguma forma afundando no mar. Talvez não totalmente, mas em grande parte. Isso poderia representar um grande monte ardendo em chamas afundando no mar. Uma das grandes áreas de ilhas. Então, se pensarmos em um grande pedaço de terra como uma grande ilha afundando no mar em meio a uma guerra nuclear, dá para imaginar algumas possíveis regiões que podem encaixar nessa interpretação, como por exemplo o Reino Unido, né? Por ser uma ilha que é vinculado a um contexto bélico de confronto. No caso de um confronto nuclear, está atrelado aos grandes grupos bélicos do mundo, né? Então eu pensaria mais nisso, o que é uma baita ilha, uma ilha bem imensa mesmo. Já as outras regiões que possam estar inclusas num conflito nuclear tendem a não ser grandes ilhas, geralmente estão conectadas ao continente. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então, para tornar-se em sangue a terça parte do mar, teria que ser uma ilha que, ao afundar, um pedaço de terra, um monte de terra, que ao afundar, causaria grande dano à vida, né? Então, se for pensar numa ilha só incendiada, ao afundar no mar, isso se apagaria e não causaria grande impacto assim. Mas se for pensar no contexto de uma possível guerra nuclear, aí me parece fazer bastante sentido que uma ilha muito contaminada por vestígios nucleares, por radiação nuclear e com incêndio causado por uma guerra nuclear, pudesse espalhar radiação no fundo do mar, de modo que causasse grande mortandade nos mares. E aí faz sentido dentro dessa interpretação aqui, como que e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Faria bastante sentido ao meu ver. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então, para afetar tantas criaturas que têm vida no mar, uma ilha simplesmente afundar em chamas normais, em fogo apenas, não faria sentido, né? Os animais se afastariam desse impacto, do afundamento desse grande monte ardendo em fogo, e se não fosse algo ligado à radiação, esse fogo se apagaria e não causaria grandes danos. Para se causar grandes danos a terça parte do mar, das criaturas
que tem no mar teria de ser algo que pudesse afetar mesmo depois de afundar na água. Mesmo algo que pudesse superar, por exemplo, a água que apagasse o fogo limitaria esse dano. Teria que ser algo que continuasse causando dano, portanto, vestígios de radiação nuclear, desse monte ardendo em chamas que vem afundar. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes da água. Então aqui, após o terceiro anjo tocar a trombeta, uma grande estrela. Poderia ser mais uma arma nuclear, mas como essa parte diz uma grande estrela, teria de ser uma bem potente, mais potente do que as outras usadas até então, ou mais potente do que as outras estrelas que tivessem caído até então. Pensando nas estrelas como armas nucleares, essa grande estrela seria uma arma nuclear de um porte muito maior, de modo que quando caísse, afetaria os rios, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes da água. Então teria que ser algo que caísse de modo a prejudicar os rios e as fontes das águas. Deve-se estar referindo às águas doces, né? Porque senão poderia se referir ao mar. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então, o nome da estrela era Absinto. Como nós temos visto na mídia recente, costumam-se dar nomes estranhos para as armas nucleares, né? Inclusive uma das armas russas que recebeu o nome de Satã. Então são nomes estranhos que se dão às armas nucleares. Eu não pensaria como sendo muito estranho que uma dessas armas recebesse o nome de Absinto. Embora quando eu ouço o nome Absinto, eu me lembro daquela bebida verde, né? Parece uma bebida verde. Não sei como isso poderia estar ligado a uma arma nuclear. Mas uma estrela de grande porte caindo e prejudicando as águas, de modo que ao cair, os homens que bebessem dessas águas morreriam porque as águas se tornaram amargas. Então a queda dessa estrela, na minha interpretação, uma arma nuclear de grande porte, que prejudicasse as águas, que pudessem matar os homens que as bebessem, seria, ao meu ver, uma grande estrela ou uma grande arma nuclear que caísse sobre uma região de muita fonte de água doce. E aí, região de muita fonte de água doce, nós temos aqui na América do Sul, no Brasil, e se eu não me engano, é uma grande bacia hidrográfica de água doce, portanto de água potável. Se eu não me engano, isso também não está só sobre o Brasil, se não me engano, mas uma grande parte sobre o Brasil. Então poderia significar aqui, né? Acabando essa grande estrela chamada Absinto, vindo parar aqui, caindo sobre esta região, interpretando isso como uma fonte de águas doces, uma grande fonte de águas doces, porque afinal não teria por que os homens beberem dessas águas se não fossem fontes de águas potáveis, portanto fontes de águas doces, e em uma grande quantidade, já que era a terça parte dos rios sobre as fontes da água. Teria que ser uma grande reserva de água. Por isso eu penso nisso como uma possível região daqui do Brasil. Uma grande região de água doce. E os homens que beberam dessas águas morreram porque essas águas se tornaram amargas. Como a queda de uma estrela poderia fazer com que a água que teve contato com a queda dessa estrela, ou com os impactos da queda dessa estrela, matassem os homens que bebessem essas águas depois.
radiação. Quer dizer, a estrela que recebe o nome de absinto e as águas tornaram-se verde como absinto. Então quer dizer que a queda dessa estrela, absinto, teria contaminado essas águas e esses rios, ao ponto de que quem bebesse dessas águas contaminadas morreriam por contaminação. O que seria essa contaminação? Radiação. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai! Ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Isso tudo até a quarta trombeta, ainda restam 3. Né? Então vejamos já, dentro dessa interpretação, um cenário de possível guerra nuclear, com grande parte das águas sendo danificada, com um grande monte de terras ou uma ilha, na minha interpretação, afundando no mar, e os vestígios dessas estrelas, como sendo radiação, sendo essas estrelas armas nucleares, todo esse impacto, todo esse caos, com as 4 primeiras trombetas, e ainda restam as 3. As 3 últimas, do qual um anjo fala: ai, ai dos que habitam sobre essa terra. E aqui, para que a terça parte dele se escurecesse, o sol, a lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Isso poderia significar uma mudança na percepção de dia e noite, isso é, a terça parte não se iluminasse e a terça parte da noite também, poderia representar uma mudança na atmosfera, talvez como vestígios de fumaça de armas nucleares, fumaça de incêndios, assim como nos tempos antigos os vulcões enchiam a atmosfera de fumaça, isso mudava a percepção de dia e noite. Aqui, nesse contexto, nessa interpretação, você pode representar os vestígios de fumaça de uma guerra nuclear e de incêndios que surjam como consequência de uma guerra nuclear.